Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da avicultura brasileira, que apesar de ser uma das mais fortes do setor de proteínas do país, ela começa a sentir os efeitos do mundo exterior. Vamos falar do mercado da produção de ração animal, que continua crescente. Você vai ver como o mercado de exportação de carne bovina está em fase positiva. Eu vou conversar com Rudimar Spangenberg. Ele é gerente de desenvolvimento de mercado da Yara e nós vamos falar da produção, produtividade e qualidade da maçã. Você vai ver que depois da China, os Estados Unidos são o segundo maior comprador de carne bovina do Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da avicultura brasileira, que apesar de ser uma das mais fortes do setor de proteína do país, ela começa a sentir os efeitos do mundo exterior. A avicultura brasileira, uma das cadeias mais competitivas do agronegócio, enfrenta uma nova rodada de pressão sobre os seus custos operacionais. A combinação de combustível mais caro e insumos industriais em alta colocou produtores e agroindustriais em alerta, especialmente no Rio Grande do Sul, um dos principais polos avícolas do país. O diesel S10, ele registrou elevação de 24,3% nos últimos 30 dias, chegando a um preço médio nacional de cerca de R$ 7,57 o litro, isso agora em março. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o combustível era negociado a R$ 6,20 o litro, a variação anual pode alcançar 22% a depender da região. A escalada do combustível reflete a conjunção de fatores como a valorização do petróleo no mercado internacional, a desvalorização do real frente ao dólar e reajustes realizados pelas refinarias brasileiras para o setor avícola, altamente dependente do transporte rodoviário. O efeito é imediato. O diesel está presente em praticamente todas as etapas da cadeia, no transporte de rações até as granjas, na movimentação das aves entre unidades produtivas e frigoríficos e na distribuição do produto final para o mercado interno e também para o mercado de exportação. E agora vamos falar do mercado de produção de ração animal, que continua crescente. A projeção é do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, Sindicações, que aponta continuidade na expansão da demanda por proteínas animais. A produção de ração animal no Brasil deve alcançar 97 milhões de toneladas agora em 2026, consolidando o crescimento do setor impulsionado principalmente pela força da avicultura e da suinocultura. O avanço ele ocorre após um desempenho positivo no ano passado, quando a produção nacional chegou a cerca de 94 milhões de toneladas, com crescimento superior a 3% na comparação anual. O resultado reflete a recuperação das cadeias produtivas e a melhora nos custos de insumos estratégicos como milho e farelo de soja. A avicultura, ela permanece como principal motor desse crescimento. Em 2025, o segmento consumiu aproximadamente 37,8 milhões de toneladas de ração, acompanhando o aumento do abate de frangos para 2026, a expectativa é de que esse volume alcance 39 milhões de toneladas
impulsionado, sobretudo, pelo bom desempenho das exportações brasileiras de carne de frango. A produção de ovos também contribuiu para o avanço da nutrição animal. A demanda por ração para poedeiras deve atingir 7.700.000 toneladas em 2026, refletindo também o consumo e o aumento do consumo interno de ovos, proteína considerada mais acessível ao consumidor. E na suinocultura, o cenário também é de crescimento consistente. Em 2025, o consumo de ração para suínos chegou a 22,5 milhões de toneladas, uma alta de 4,2%, acompanhando a elevação no abate de suínos. E para este ano, a projeção é de 23 milhões e 100 mil toneladas, indicando continuidade na recuperação do setor. O desempenho dessas cadeias reforça o papel do Brasil como um dos principais produtores e exportadores de proteína animal do mundo. E nesse contexto, a nutrição animal se torna estratégica para garantir produtividade, eficiência e competitividade no campo. Apesar das perspectivas positivas, o setor segue atento a fatores externos, como oscilações no mercado internacional e custos de produção. Ainda assim, a tendência é de crescimento sustentado com avicultura e suinocultura, liderando a demanda por ração no país. E agora vamos comentar um pouquinho do mercado de exportação de carne bovina. As exportações brasileiras de carne bovina, elas registraram um forte crescimento no primeiro bimestre deste ano, impulsionadas pela ampliação da demanda mundial e pela diversificação de mercados compradores. O avanço em volume e receita indica que os impactos das restrições impostas pela China tendem a ser absorvidos ao longo do ano. Entre janeiro e fevereiro, o Brasil exportou 557 mil toneladas de carne bovina, considerando produtos in natura, industrializados e subprodutos, alta de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Em receita, os embarques somaram 2 bilhões 865 milhões de dólares, um avanço de 39%. Segundo dados compilados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, com base na Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. O desempenho, ele reflete a manutenção de uma demanda internacional aquecida, mesmo diante de um cenário mundial marcado por incertezas geopolíticas e volatilidade nos mercados. Apenas em fevereiro, o Brasil exportou 279 mil toneladas, um crescimento de 28,6%, com receita de 1 bilhão 449 milhões de dólares, uma alta de 39,5%. E esse movimento reforça a competitividade da carne bovina brasileira no mercado internacional, sustentada pela capacidade produtiva e pela presença consolidada em diferentes regiões do mundo. A China permaneceu como principal destino da carne bovina brasileira no início de 2026, com importações de 1 bilhão 221 milhões de dólares, crescimento de 36% na comparação anual. Em volume, os embarques ao país asiático somaram 223 mil toneladas, uma alta de 21,7%. Apesar disso, a participação chinesa no total exportado apresentou leve recuo, passando de 43,4% para 42,6%. No segmento de carne in natura, a fatia caiu de 48,6%
para 46,5%, indicando o avanço da diversificação de mercados. Os preços médios pagos pela China também subiram, com valorização de 12%, atingindo 5.461 dólares por tonelada. E você vai ver agora que, depois da China, os Estados Unidos são o segundo maior comprador de carne bovina do Brasil. Os americanos consolidaram-se como o segundo maior destino da carne bovina brasileira, com crescimento expressivo nas importações. As vendas de carne in natura para o país avançaram 97,3% em receita, somando 379 milhões de dólares, enquanto o volume embarcado cresceu 60%, alcançando 63 mil toneladas. Considerando todos os produtos, as exportações para o mercado norte-americano totalizaram 448 milhões de dólares, uma alta de 56,8%. O movimento está associado ao déficit de oferta interna nos Estados Unidos, que deve elevar as importações ao longo de 2026. A União Europeia manteve crescimento consistente, com alta de 24,6% na receita e de 18,8% no volume embarcado no primeiro bimestre. Já o Chile, ele aumentou 22,4% no volume importado e 29,3% em valor, reforçando a demanda regional. A Rússia também se destacou entre os principais destinos, com crescimento de 106,6% no volume e 132,3% na receita, ampliando a presença brasileira naquele mercado. Além dos principais compradores, países como Egito, Emirados Árabes Unidos, México e Arábia Saudita ampliaram as importações de carne bovina brasileira no período, totalizando 109 países aumentaram as suas compras, enquanto 42 países reduziram suas compras. E esse movimento ele tem sido fundamental para reduzir a dependência da China e sustentar o ritmo de crescimento das exportações brasileiras. Do lado da produção, o setor acompanha mudanças no ciclo pecuário, com a valorização dos animais de reposição e menor abate de fêmeas. E esse cenário tende a reduzir a oferta de carne bovina ao longo de 2026. A combinação entre oferta mais restrita e demanda externa aquecida pode manter o mercado firme e sustentar a valorização dos preços. As perspectivas para o restante do ano permanecem favoráveis, com potencial de abertura de novos mercados e consolidação da presença brasileira em destinos estratégicos. Ao mesmo tempo, fatores externos, como tensões geopolíticas, podem influenciar custos logísticos. Ainda assim, o Brasil ele segue consolidado como um dos principais fornecedores mundiais de carne bovina, sustentado por uma demanda internacional robusta e pela crescente diversificação de mercados. E depois do intervalo, eu vou conversar com Rudimar Spanenberg. Ele é gerente de desenvolvimento de mercado da Yara e nós vamos falar da safra de maçã, que avança em produtividade e qualidade. Nós voltamos já, é um minuto só. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde. Quando espanhóis se enfrentam na Champions, ele é liso, hein? É como uma dança. O meio-campo dita o ritmo, a defesa é coordenada e o ataque fluido e elegante.
Atlético de Madrid e Barcelona. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde. É clássico, valendo vaga na semifinal da UEFA Champions League, no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de FedEx e Leis, parceiros oficiais da UEFA Champions League. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada, 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Tradição e credibilidade que alcançam milhares de pessoas todos os dias. Rede Serra Dourada, apaixonada por Goiás. É bom ouvir. Serra Dourada. Atenção, Goiás! A sua chance de mudar de vida chegou! Neste domingo, no Goiás da Sorte, tem R$200 mil só no quarto prêmio. E não para por aí, ainda tem 10 mil do primeiro ao terceiro prêmio, além de 10 giros da sorte de R$1.000 cada. R$200 mil só no quarto prêmio. Dá pra sair do aluguel, comprar um carro, é muito dinheiro! Garanta seu Goiás da Sorte com os revendedores espalhados por todo o estado, site ou aplicativo. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui! Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. A 99,5 leva você para curtir o festival raiz mais desejado do país. No Pelo 360, sábado, 18 de abril no Serra Dourada, com Hugo e Guilherme, Dilcinho, Léo Santana, João Bosco e Vinícius, Rio Negro e Solimões, e muito mais. No Pelo 360, sábado, 18 de abril no Serra Dourada, com promoção da 99,5 FM. 30 anos. A gente ouve porque gosta. 99,5. O tempo passa e o agro evolui. Há 15 anos, a Agrotecnoleite faz parte dessa história. 15 anos fazendo história e construindo o futuro do agro. Uma das maiores feiras agropecuárias de Goiás. O lugar certo para gerar negócios, conectar marcas e impulsionar resultados. Tecnologia, conhecimento, networking e oportunidades reais para quem vive o agro. De 5 a 8 de maio, em Morrinhos, Goiás. Seja para expor, seja para visitar, a Agrotecnoleite 2026 é o seu lugar. Atenção, Goiás! A sua chance de mudar de vida chegou! Neste domingo, no Goiás da Sorte, tem R$200 mil só no quarto prêmio. E não para por aí, ainda tem 10 mil do primeiro ao terceiro prêmio, além de 10 giros da sorte de R$1.000 cada. R$200 mil só no quarto prêmio. Dá pra sair do aluguel, comprar um carro, é muito dinheiro! Garanta seu Goiás da Sorte com os revendedores espalhados por todo o estado, site ou aplicativo. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui! No Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, Goiás está em uma posição estratégica e para evitar que seja rota do crime, principalmente do tráfico de drogas, o COD, Comando de Operações de Divisas, faz intenso treinamento que é referência nacional e inclui técnicas de pilotagem e manobras evasivas. 12h15 tem essa reportagem para você. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Rudimar Spanenberg. Ele é consultor de desenvolvimento de mercado da Ihara e nós vamos falar da safra de maçã que avança em produtividade e qualidade. Rudimar Spanenberg, consultor de desenvolvimento de mercado da Ihara, muito bom dia, muito obrigado
mais uma vez pela sua presença. Tá tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bom dia aí a todos os ouvintes desse renomado programa. Rudimar, nós sabemos que você trabalha numa empresa japonesa que já está há mais de 60 anos no Brasil, é considerada uma das principais empresas de produtos, tem um portfólio muito grande, uma empresa que é bem respeitada em nível mundial, que é a Ihara. E a Ihara, como eu falei, o portfólio é muito grande, e dentro desse portfólio nós temos aí o setor de frutas, o setor de maçã. E o setor é muito forte na região sul-sudeste, né? Sudeste-sul, muito forte. Como é que está essa safra esse ano? Sim, a Ihara, como dito, é uma tradicional empresa no nosso mercado, né? Estamos há mais de 60 anos trabalhando em prol da agricultura brasileira. E quando a gente fala do mercado de maçã, e lembrando, né, junto das nossas origens como empresa japonesa, a maçã é a principal fruta daquele país. E no Brasil, ele também está se tornando um grande produtor. Lembrar que há 50 anos atrás, o Brasil era um grande importador de maçã. Nós importávamos quase toda a maçã. E graças ao incentivo à agricultura nacional, hoje o Brasil tem qualidade e quantidade para até mesmo exportar o seu excedente. Agora, a safra desse ano, como é que está? Está produtiva, está indo bem? Esse ano a gente fala, né, que nós voltamos à normalidade dentro da produção. Lembrando que os principais polos de produção da maçã no Brasil estão localizados nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses dois estados são responsáveis por mais de 97% da produção nacional. E quando a gente observa aí o que ocorreu nos 2 últimos anos, a gente vê que no sul a gente teve um clima mais seco, né? E essa seca, né, que nos assolou aí nas últimas safras, ela foi responsável por a gente ter perdas, principalmente em termos de quantidade. A nossa qualidade, cada vez ela se destaca, né, em termos nacionais e mundiais, né? E hoje nós estamos voltando à normalidade. Nós estamos produzindo mais de 1 milhão de toneladas, né? Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, nós vamos chegar a mais de 1 milhão e 100 mil toneladas, de maçã para o mercado nacional. E como é que está em relação ao mercado de exportação? O Brasil está indo bem nesse setor? Sim, o Brasil, pela qualidade da fruta produzida aqui, né, nós conseguimos ter um know-how, ter hoje produtores altamente tecnificados, empresas aí que passam tecnologias para o campo, assim como temos Ihara, temos Embrapa, Zepagri, né, e hoje nós temos, sim, entre cada 10 maçãs consumidas pelo brasileiro, 9 são produzidas por nós. E hoje nós atendemos mais de 20 países do mundo. E países de primeiro mundo, assim, onde que, vamos dizer, a qualidade, né, a exigência do consumidor, ela é muito alta. Então, hoje o Brasil, sem dúvida nenhuma, está produzindo quantidade e também qualidade para o nosso mercado interno e para o mercado de exportação. Agora, Rudimar, a previsão climática para este ano agora, principalmente agora daqui para frente, maio, junho, parece que meio complicada. Isso poderá afetar a produção, a produtividade, a qualidade da maçã brasileira? Nesse momento não, né? Vamos dizer assim, nós estamos já no início agora de abril, né? Nós estamos atingindo o ápice da colheita. Nós estamos no ponto mais alto da colheita, né? E nesse momento, a maçã, a qualidade que ela conseguiu ter no campo, ela vai ser levada para a conservação, para o que a gente chama de packing house, né? E essa maçã ela vai ficar depois à disposição do consumidor brasileiro durante o ano inteiro. Então, as adversidades climáticas que porventura possam ocorrer nos meses subsequentes, nesse momento elas vão impactar pouco, principalmente no que a gente fala em termos de qualidade da nossa fruta. E no caso, vamos sair um pouquinho, saindo da maçã, indo para o lado da pera, que parece que pera e maçã são assim meio parentes, né? Como é que está também essa produção? As duas são frutas bastante próximas, né? São dentro da mesma família botânica, né? E diferentemente da maçã, hoje a pera brasileira, ela vem
galgando alguns pontos aí em termos de produção, mas ela ainda é incipiente, né? Grande parte da nossa pera consumida hoje, ela vem importada, né? Somente aí do Chile e alguns outros países também asiáticos, né? Que fornecem essa fruta para nós. Então, a pera, ela tem alguns polos de produção localizados aqui também na região sul, só que esse mercado ainda, ele é pequeno, né? Então, a nossa produção hoje, ela é ainda ínfima, né? Frente ao consumo nacional. A produção de maçã hoje no Brasil é suficiente para atender o mercado brasileiro? Sim, hoje nós temos condições, né? O mercado brasileiro, ele tem uma área plantada de quase 35 mil hectares, né? E se a gente levar em produtividades médias que se passam de 50 toneladas por hectare, a gente vê que, frente ao consumo nacional, hoje nós temos condições, sim, de abastecer o mercado brasileiro, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, hoje temos, né? O Brasil mudou o jogo aí nos últimos anos, né? Essa pesquisa que a gente comentou aí, ela certamente fez com que nós sejamos hoje uma grande referência mundial em termos de qualidade dessa fruta. Na verdade, o Brasil é o grande supermercado do planeta, né? É uma pena que está faltando muito incentivo, muita política, está faltando mais seriedade para que a coisa se consolide e a gente possa impor em nível mundial que o Brasil é sim um dos responsáveis pelo abastecimento de comida, vamos falar assim, de comida no mundo. Mas sim, um dia acho que nós vamos chegar lá. Vamos ver. Tomara que chegamos, né? Tecnologia temos, né? Povo trabalhador também temos, né? E como foi dito, se o pessoal dentro da política nos ajudasse um pouco mais, né? Nós, a agricultura, certamente o cenário seria bem melhor, né? Com alimentos de melhor qualidade e maior quantidade. Verdade. Rudimar Spanenberg, consultor de desenvolvimento de mercado da Ihara. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Foi excelente e eu espero mais vezes você aqui, tá bom? Obrigado. A gente que agradece o convite, ficamos sempre à disposição, hein? Um grande abraço a você. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.